eu não estava presente nas aulas direito, da que eu fiquei doente, eu não consegui entender a explicação. Uhum. Aí tive mais dificuldade. Claro, claro. São questões meio difíceis. Vamos lá, vamos tentar resolver juntos aqui. Um móvel A de massa M move-se com velocidade constante V. Muito bem, MRU, aquela velha história lá, né? Sorvetinho, por aí vai. Sim, Sem atrito, não tem força mesmo. Quando o corpo B de massa M sobre 3 é solto, encaixa perfeitamente na abertura do móvel A. Aumentou a massa, então, né? Basicamente. Qual será a nova velocidade do conjunto após as duas massas terem se encaixado perfeitamente? E aí, tu teria ideia de como começar um problema como esse? ainda não. Isso aí tem a ver com o momento linear, tá? Você está em qual ano do ensino médio? Primeiro. Isso aí é a matéria do fim do primeiro ano mesmo. Estranho, você já tá vendo. Sei lá, provavelmente você tá naquelas escolas que faz revisão, né? De É, toda a matéria, assim, porque tá meio cedo para ver isso aí. Mas momento linear, tá bom? Então, momento linear fala da conservação da posição, conservação do movimento na prática. É que nem tem a conservação de energia, que você já viu sobre conservação de energia, também existe a conservação do, do momento linear. É uma grandeza física aí que tem a ver com o movimento, tá bom? sim, Bem, basicamente, o momento inicial tem que ser igual ao momento final, é isso. Então, o momento que tinha antes do impacto vai ter que ser igual depois do impacto. Momento é massa vezes velocidade. Então, no nosso primeira situação aqui, na situação inicial, vamos dizer assim, o carro está se movendo com a sua massa A, ou melhor, massa emissão, né, de acordo com o enunciado, esse cara aqui tem uma massa emissão, e tem uma velocidade V, ok? sim, Pronto. Esse é o momento antes da colisão. Agora, depois da colisão vai ser o quê? A massa A e a B se movem juntas. Então tem que juntar essas massas, ok? sim, Mas, né, como mudou a massa, então a gente precisa usar, a gente vai ter na realidade uma nova velocidade. Porque para manter igual, né, como é que tu vai manter igual se mudou a massa, né? Só se tu mudar a velocidade também, beleza? sim. Então a ideia é quem é essa velocidade? Essa é a ideia aqui. E aí, será que você conseguiria isolar esse V' para mim? Deixar V' igual a alguma coisa? Será que você consegue fazer isso? Eu tenho minhas dúvidas, mas É eu não só acho que eu isolar a posso. letrinha. Ah, sim, É só deixar ó, V' igual a alguma coisa. Então, você pode começar, sei lá, somando essas coisas aqui. E daí isolar. Tá, deixa que eu faço essa. Ah, só tentar acompanhar aqui junto comigo, tá bom? tá, Vai ficar MV. E daí agora, quanto que é M mais um terço de M, né? Bem, você pode dizer que aqui tem 3 terços. Acho que você concorda comigo, né? sim, Concorda que M é a mesma coisa que 3M sobre 3, é a mesma coisa. Então, uma melancia é a mesma coisa que 3 melancias dividido para 3 pessoas, uma melancia para cada. Sacou a ideia? sim, Então, 3 terços mais um terço, por isso aqui é um terço. Ah, mas não tem um aqui, mas como se tivesse. Vai ficar 4 terços, concorda comigo? 4 sim. terços de M, isso. 4 terços de M vezes o velhinho. Até tirei já do parênteses aqui. E agora olha só que legal, minha amiga. Tem M dos dois lados multiplicando, a gente corta. Beleza? Sim. Alguma dúvida até aqui? Não, Opa, gostei do que eu ouvi. Então, vou só trocar as coisas de lado aqui. E agora, como o 4 terços está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então eu vou encontrar V' em termos de V. Perceba que em nenhum momento o problema pede que você saiba qual é a velocidade numericamente falando. Ele quer só que você saiba, olha só as opções, né? Tem que se basear nas opções. Ele quer só que você escreva essa nova velocidade em termos da velocidade anterior, da velocidade antes da colisão, sacou? sim, Vou até deixar claro aqui antes e aqui depois.
Pronto, acabamos de encontrar qual é a nova velocidade em termos da antiga. Beleza? Sim. Resposta era 3/4. Tá aqui. Então é isso aí. Eu já chutaria o essa ou essa, né? As respostas muito parecidas. Mas é isso aqui. Muito bem, é isso aqui. Então é momento linear. Tu lembra de ter estudado isso na escola? A gente viu brevemente. Você tá de férias agora? Sim. Bem. São coisas assim que são meio difíceis, né? Primeira vez que a gente vê. Então tem que ter bastante atenção, beleza? Ok. Vamos recapitular aqui. Um problema que fala da massa e fala da velocidade numa situação e quer saber na outra. Estamos falando de momento linear, acabou. Momento é um processo de conservação, que nem na energia. Momento inicial é igual ao momento final. Isso se chama de PI, de P inicial, e PF de PF de P, ou seja, momento final. Momento inicial é quem? É só o carro se mexendo. O carro da frente ali se mexendo, o carro de baixo, o ar, se mexendo. Vai para frente. Muito bem. Na segunda situação, aquela massinha B se acopla e andam juntas. Isso em especial a gente chama de colisão inelástica. A colisão inelástica é quando as massas andam juntas depois da colisão. Por exemplo, se você uma batida de um carro, né? O carro leva o outro junto. Ou um taco de beisebol numa massinha dessas de modelar. Também ela se acopla ali no bastão e eles andam juntos. São situações, tá bom? Sim. Beleza. Então tá aí feita, acho que não tem segredo nenhum. Se caísse uma dessa parecida, você saberia pelo menos começar agora, não é mesmo? Momento linear. Sim. Beleza. E aí, como é que estão as notas em matemática, em física? Estão boas? Em matemática, eu consigo me virar muito mais. Eu acho mais simples. Geralmente as questões são bem mais diretas. Em física, o meu maior problema mesmo é porque algumas questões requer muito contexto e eu me perco muito fácil. Faz sentido. O problema da física é justamente isso, né? É justamente a tal da interpretação, não é mesmo? Porque na Sim. matemática, quando aparece um problema de reta, lá a gente sabe, tem que deixar o coeficiente angular, aquelas coisas, né? Agora na física tem um monte de coisas que tu tem que pensar, né? Daí Sim. fica complicado. Por isso que ajuda muito na física duas coisas. Primeiro, fazer um desenho e depois deixar muito bem indicado o que o problema está pedindo, né? Se você deixa claro que o problema está pedindo ali velocidade, como no problema anterior, você sabe que você vai ter que usar equações que envolvam velocidade, mas também que envolvam os dados que o enunciado está falando. A gente conhece tantas equações de velocidade, né? Vovô Ateu, tem lá no sorvetinho, velocidade média, mas ali naquele caso, quando falava de massas, e colisões e coisas do gênero, tinha que ser momento. Então é isso, fazer um desenho, colocar claramente aquilo que o problema está pedindo ali, junto com a equação que descreve. Por exemplo, vou fazer isso aqui nessa linha de pensamento. O objeto de massa 0,5 está se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea com aceleração 0,3 metros por segundo ao quadrado. Se partir do repouso, o módulo da sua quantidade de movimento em quilogramas vezes metro por segundo ao fim de 8 segundos é... Então a gente quer saber a quantidade de movimento. Bem, queremos saber a quantidade de movimento. Existe duas equações de quantidade de movimento. A que eu te mostrei no problema anterior, mas Sim. também tem essa aqui, olha só, F delta T. Ou seja, força vezes tempo. Isso está mais associado com impulso. Ou seja, esse momento aí que eu acabei de te mostrar, ele está mais associado com impulso, ou seja, com processos extremamente rápidos. Como, por exemplo, a colisão de um carro numa parede, ou o cara pulando, né? Quando a gente pula, a gente fica um tempo ali tensionando os músculos. São coisas pequenas, são tempos pequenos. Ok? Sim. Aqui, nesse problema causa uma certa confusão isso. Por quê? Porque ele fala de força e fala de tempo. Bem, ele não fala exatamente de força, mas ele fala de
aceleração, massa e tempo. Aceleração e massa a gente sabe que dão força, né? Força igual a massa vezes a aceleração. E fala do tempo também. Daí a pessoa desatenta vai pensar assim, oh, então eu tenho que usar essa fórmula aqui. Não. Por quê? Porque o tempo é muito alto. 8 segundos é muito tempo para uma colisão. Imagina, tu se colidir com algo por 8 segundos. É muito tempo. Sim. Né? Não existe isso. Enquanto é um airbag. Aquela colisão ali do airbag é milésimos de segundo. Então, esse tempinho aqui nessa forma são tempos curtos. Portanto, a gente tem que usar essa fórmula aqui. Ou seja, na prática, a gente tem que descobrir qual é a velocidade depois de 8 segundos. O carro estava parado, né? Vamos fazer um desenho aqui. Nosso carro, na situação física é sempre assim, tem uma situação inicial e uma final. Na Sim. situação inicial aqui, ele estava parado. Ele tem uma aceleração, né? Ele tem uma aceleração de 0,3. E aqui na situação final, então ele já tem uma velocidade. Que essa aceleração já começou a fazer ele se mover, ele já está com uma velocidade ali que eu não sei. Mas eu vou chamar de velocidade final. Essa aqui é a velocidade inicial. Ok? Sim. E é essa velocidade final que vai entrar nessa fórmula aqui. Então, surge a pergunta. Nós temos a aceleração de 0,3. Nós temos a velocidade inicial de 0. Nós temos o tempo. Todo esse processo aqui se decorreu num tempo de 8 segundos. Qual é a fórmula que eu vou fazer, que eu vou usar para encontrar a velocidade final? Que é o que o problema quer aqui para poder encontrar o que o problema pede. Olha esses dados aqui, vê se tu não te lembra de uma equação específica aí. Que a gente trabalha. Eu poderia usar V igual a VOAT? Isso aí, o vovô ateu, né? Isso mesmo. V igual a V0 mais AT. Então, por favor, use e encontre para mim a velocidade final. Quando tu encontrar, me fala. Certo. É 2.4. 2.4 o quê? Bananas? Eu posso voltar lá em cima para ver a. Unidade de velocidade tem duas só. Ou é quilômetro por hora ou é metro por segundo. Então, como nós estamos falando de metro e segundo o tempo todo, 2.4 metros por segundo, tá bom? Certo. Um carro a 2.4 km por hora está praticamente parado. 2.4 km por hora é nada. Tá bom. Então tá aí, encontramos a velocidade. E agora que nós encontramos a velocidade, o problema pede momento. Então nós vamos utilizar essa. Essa é que a gente quer utilizar, não essa. A massa do carro era 0,5. E a velocidade você encontrou, 2,4. Faz aí para mim essa continha, por favor. Tá. É 1.2. É verdade, 0,5 é a mesma coisa que metade. Então metade de 2,4 é 1,2, não é mesmo? 1,2, não esquece a unidade, senão o professor vai te azucrinar na prova. A unidade de momento é quilogramas vezes metro por segundo, tá? Tá. Pronto. Feito. Alguma dúvida? Nenhuma. Recapitulando. Então, aqui, ó. Nossa resposta. Recapitulando. O problema está falando que ele está pedindo a quantidade de movimento. Quantidade de movimento e momento é a mesma coisa, são sinônimos.
Então, eu coloquei aqui, interrogação no momento, cara. Momento. Qual é a equação que dá o momento? Tem duas. Tem o momento massa vezes velocidade e o momento força vezes tempo. Ah, é força vezes tempo, porque tem tempo lá e dá pra calcular a força. Não. Essa aqui a gente chama de impulso por um motivo. É uma coisa muito rápida. Então, não é essa. 8 segundos não é nada rápido para uma colisão. Muito bem. Daí eu fiz um desenho para explicar o que estava acontecendo. A bolinha estava parada, só que ela tinha uma aceleração, ou seja, uma pessoa, algo começou a empurrá-la. Né? Que nem quando tu solta o celular do topo de um prédio. Já fez isso? Faz para testar eventualmente. Ele está parado ali na tua mão, né? E ele começa a se mover, mas ele começa a se mover com velocidade inicial zero. A gravidade começa a puxá-lo, né? Daí vai caindo e tal. Beleza? E daí no final, então, ele está com a velocidade. Passou-se um tempo, a gente quer saber qual é o momento. O momento é massa vezes velocidade. E é isso. Aí jogamos na fórmula e já era. Então tá show de bola. Vamos para a próxima. Opa, cliquei onde não devia. Velho é uma desgraça. Deixa eu pegar a próxima. Ó, eu gostei das fotinhos que tu mandou, tá? Continua assim. Na próxima aula também mande muitas fotos de contas. De preferência as contas que você tentou fazer e não conseguiu, tá? Tá. Okidoki, vamos para a próxima. Olha só. Caraca, que negócio insano. Um carrinho com sei lá, uma espingarda em cima. Muito louco. Beleza. O que tá rolando aqui? Vamos ver. Um rifle inicialmente em repouso. Montado. Montado num carrinho. Com rodas pequenas que podem girar sem atrito. Com eixos dispara automaticamente uma bala de 15 gramas com velocidade V0, como mostra a figura. O conjunto arma mais carrinho, cuja massa antes do disparo era 7,5, recua, deslocando-se 0,52 metros sobre a superfície plana horizontal, em 0,4 segundos. A velocidade V0 da bala é em metros por segundo, é aproximadamente igual. Então, o que está acontecendo aqui é um recuo, né? Não sei se você já deu um tiro na sua vida, mas quando você dá um tiro, você sente o recuo da arma, né? Porque existe uma conservação de momento ali. Claro que existem muitos dispositivos para evitar isso, né? Mas fisicamente é o que acontece. É por isso que os canhões antigamente também tinham espaço para o canhão voltar. Assim. Já deve ter visto isso, né? Sim. É o que acontece. Um dia assista uma apresentação de patinação no gelo, você vai ver também. Eles começam abraçadinhos, né? O casalzinho que tá fazendo a apresentação. Daí a menina empurra o cara e é ela que vai para trás. E isso tudo tem a ver com isso? Sim. Pois é. Isso aí tudo tem a ver com o momento linear. Eles estavam parados, do nada rolou uma, vamos colocar entre aspas aqui, colisão, um movimento interno, né? A menina empurrou o cara. Só que como ela tem massa menor, né? Acontece que ela se move mais para que o momento continue igual. Okay? O cara vai se mover um pouco, ela vai se mover mais. Ele se move um pouco porque ele tem mais massa. Né? Afinal de contas, vamos dizer assim, a massa do homem vezes a velocidade do homem tem que ser igual à massa da mulher vezes a velocidade da mulher. Agora, como a massa da mulher é menor, a massa do homem é maior, então a velocidade do homem é menor e a velocidade da mulher é maior. Para que fique em equilíbrio, sacou? Para que fique igual. Sim. Aqui tá rolando basicamente a mesma coisa. Qualquer pouco recuo que esse sistema todo tiver vai ser devido a muita velocidade do projétil, porque o projétil tem uma massinha mínima. Então essa massinha mínima precisou de uma velocidade altíssima para mexer isso aqui que tem uma massa grande, sacou? É o mesmo procedimento. Sim. Então, em vez de colocar massa de homem, velocidade de homem, coisa assim, o microfone. Preciso dar um jeito no meu microfone.
Se começar a ficar ruim de tu me ouvir, tu fala, tá? Tá. Tá bom. Então vamos colocar aqui massa do carrinho, vamos colocar aqui. Vamos colocar do conjunto, massa do conjunto, vezes a velocidade do conjunto, tem que ser igual à massa do projétil, vezes a velocidade do projétil. Sacou? Sim. O problema pede a velocidade do projétil. Todo o resto tu tens. Todo o resto tu tens. Tá tudo denunciado as outras informações. Daí você pode pensar, professor, mas eu não estou vendo a velocidade, professor. Bem, você não está vendo a velocidade do carrinho, mas você está vendo isso e isso. Metros e segundos. Tem a ver com velocidade isso, né? Sim. E lembre-se, eu quero que você faça essa conta, nem que você perca uns 5 minutinhos fazendo. Lembre-se de converter isso para quilogramas, beleza? Tá. Então, boa sorte aí, não se preocupe em errar, estamos aqui para errar mesmo. E eu quero que você me mande uma foto do que você fizer, beleza? Ok. Tenta o máximo possível sem me pedir ajuda. Não tem problema errar. Daí tu manda a foto e a gente vê, beleza? Tá.
Eu mando a foto no WhatsApp? Isso mesmo. Pronto. O estado da velocidade é 1,3 e Não, a isso aí não massa. faz sentido algum, né? Não faz sentido algum essa resposta. Primeiro que todas as respostas ali estão 500, 550, 600. Nada a ver, né? Vamos lá. Qual é a massa do conjunto aqui? Diz. É 15 gramas. Não, massa do projétil é 15 gramas. Ah, 7,5 quilogramas. Isso. Qual que é a velocidade do conjunto? Você fez a conta e descobriu a velocidade do conjunto? Sim, é 1,3 Opa, metros por segundo. 1.3. Você então pegou o 0,52 e dividiu por 40, né? Sim, Perfeito. Isso deu quanto? Desculpa? 1,3 metros por segundo. Maravilha. A massa do projétil agora, essa sim é 15 gramas. Como é que a gente escreve 15 gramas em quilogramas? É 0,015 quilogramas. Exato. E a velocidade do projétil é o que a gente quer encontrar. Então agora que tal você refazer a conta e chegar na resposta certa? Tá. Deu 650. 650, temos essa opção. 650 o quê? Coraçõezinhos? Ele tá de velocidade, então é metro por segundo. Perfeito. Agora sim. E aí, entendeu a ideia aqui da parada? A ideia é Sim, simplesmente essa conservação do momento, né? Se houve um recuo, foi porque houve ou seja, um recuo, um movimento para trás, é porque houve um movimento para frente, ok? Aí você pode estar pensando assim, o que é muito comum, professor, mas isso aí não tem a ver com força, professor, as coisas estão se movendo, cadê as forças aqui nesse problema? Não, não tem, porque quando a gente trabalha com forças, leis de Newton, coisas do gênero, nós estamos falando de forças externas. Gravidade, uma pessoa empurrando uma caixa, são forças externas àquilo que está se movendo, certo? A força não vem de dentro da caixa. A força não vem do teu celular quando ele começa a cair, não é? A força vem da pessoa que está empurrando ou do planeta puxando. Concorda comigo? sim, Então, de modo geral, a lei de Newton trata de forças externas. Isso é importante, tá? É um problema teórico muito importante na física. Como no caso aqui a gente está falando de uma força que surgiu de dentro, né? Do rifle ali, né?
Era algo de dentro do sistema. O rifle faz parte do sistema, né, aquela arma. Então, como é de dentro do sistema, a gente não usa lei de Newton, a gente usa momento linear. Então vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Você mora onde? Eu moro em Fortaleza. Fortaleza. Aí o pessoal é muito fera em matemática. É, bastante. A maioria dos alunos do ITA são de Fortaleza. Sim. Aquela escola top do Renato Brito, acho que é aí, né? Se não me engano. Renato Brito é Sim. tipo o melhor professor de física do Brasil. Assim. Eu acho que a escola dele é daí, só que eu não lembro o nome da escola. Acho que é Renato Brito mesmo, a escola, sei lá. Anyway. Uma esteira rolante horizontal que se move com velocidade constante de 0,5 é utilizada para transportar areia de um recipiente em forma de funil para dentro da caçamba de um caminhão basculante. O que é isso? Ao atingir a esteira, a areia imediatamente adquire sua velocidade. Adquire a velocidade da esteira. Se a vazão da areia sobre a esteira é 80 kg por segundo, a intensidade da força adicional necessária para manter o movimento da esteira, a mesma velocidade de 0,5 em newtons. Caraca, entendi nada, mano. Uhum. Esse problema é meio estranho. Meio esquisito esse problema, pra falar a verdade. Não tô entendendo, não. E me dá só um segundo, tá? Pra eu dar uma pensadinha. Esse aqui me pegou com as calças riadas. Tudo bem. Deixa eu dar uma pensada. E aí, tu tem ideia de como começar, você? Eu também fiquei bem confusa lendo, só que para facilitar eu gosto de marcar as informações que eu já tenho para separar. Desculpa, caiu aqui. Mil perdão. Não, tudo bem. Você tava falando que para facilitar, daí aconteceu. Daí caiu. Eu costumo já já marcar as informações que eu já tenho, tipo a Perfeito. velocidade Que nem eu tava te e explicando, a né? Importante. massa. Isso. Velocidade e massa. Só, né? Mais nada. Mas provavelmente isso aí tem a ver com o momento linear de novo, né? Eu que tô aqui chorando, porque eu sou muito chorão. Isso aí parece aquele problema do. De certa forma, parece aquele problema que nós vimos agora há pouco, né? Do objeto que se encaixava. Ele caía Sim, perpendicularmente e se encaixava. Aqui quem está se encaixando, entre aspas, é a areia, né? Então o que acontece é que, vamos dizer assim, a massa da. O problema é esse, né? Massa da pista. Não sei qual é a massa da pista. A velocidade da pista é igual a massa da pista mais a massa da areia vezes a velocidade 9. Mas ele está pedindo a intensidade da força para manter o movimento da esteira à mesma velocidade. Intensidade da força. Esquisitão esse problema. Mas não se preocupa. Eu resolvo aqui, vou pensar aqui. tudo bem. Será que é momento? Será que é força do tempo? Tem a ver com impacto. Né? Vamos ver aqui. Nós temos a velocidade, a esteira tem a velocidade, velocidade. Ah, não, nós temos a velocidade da. Por que eu coloquei Sim, P aqui? Velocidade do. Eu devia chamar de E de esteira, né? Sou maluco. Ah, e outra, né? A gente quer que a velocidade final também seja a velocidade E. Tem esse detalhe, né? Situação inicial, olha só. Massa da esteira. Ah, problema é que não tem a massa da esteira. E aqui eu não tenho ideia do que fazer mesmo. Vezes a velocidade da esteira é igual a massa da esteira mais areia vezes a velocidade da esteira. Tem que permanecer a mesma. Certo? sim. Muito bem. Só que a gente pode encontrar aqui a força no impacto da areia. Isso dá para encontrar, tá? Como é que a gente vai fazer isso?
a gente vai pensar o seguinte, que força é ΔP, ΔT. A gente viu isso há pouco, né, quando a gente foi falar de impulso, lembra? Sim, Não era um momento vezes o tempo? Impulso é uma força. Então, tá aí, beleza? Então, certo. igual a momento por tempo, beleza. Agora, o que é momento, né? Nós sabemos que momento é massa que não muda, vezes a variação da velocidade que muda, certo? Sim, A massa nunca muda, né? A menos que esteja numa situação de estar aumentando a massa ou diminuindo. Aqui, nós estamos falando de uma situação onde a quantidade de massa que cai sobre a esteira é fixa, é sempre 80 kg por segundo. Certo? saúde. Sim, 80 quilos por segundo. O que é 80 quilos por segundo? 80 quilos por segundo é massa por tempo. Concorda comigo? sim. Olha só. Legal, né? Já dá pra. Dá É. pra fazer as paradas, né? E isso é a nossa situação. Então nós temos essa coisa, né, que é 80 massa por segundo, a gente chama isso de vazão, né? Vezes a velocidade que a gente quer que continue se movendo, que é 0,5, né? Velocidade, certo? Sim, E agora tem que fazer a conta, quanto que é 80 vezes 0,5 é a mesma coisa que perguntar quanto que é a metade de 80. é 40. Resolvido. Então era um problema meio estranho, mas tá aí. Tive que mostrar a equação da força em termos do momento, tá bom? Que é aquela ali, momento dividido por tempo. Sim, Quando Newton criou a teoria aí das forças, lei de Newton e tal, ele começou por essa fórmula aqui mesmo. A gente na escola não começa por ela, mas Newton começou por ela. Então é bem importante tu saber que a força ela é a variação do momento no tempo, né? Quando a gente tem uma força, é isso que está acontecendo. O momento está variando. Porque na prática, variar o momento é variar a velocidade de um objeto que tem uma determinada massa. E é isso que acontece na força, né? Quando tu dá um chute numa bola, tá aplicando uma força nela, ou seja, você está variando a velocidade dela, pelo objeto com massa no tempo. Entendeu? sim. Então essa equação ela não é nada a ver, tem todo um sentido por trás dela. Tudo bem? Sim. Então tá bom. Aí, ó. Até que deu para fazer. Opa, agora vamos para sisteminhas com pezinhos e coisas assim. E aí? O que passa nesse problema? O que passa? Sabe fazer? Não. Então vai. Determine o peso do corpo B e a intensidade da força de tração no fio 1. Olha, é o tipo de problema que tu tem que desenhar as forças, tá? Então, por exemplo, a gente tem forças peso, né? Sempre. PB, PA, ok? Sim. O objeto está parado. Significa que tem uma força idêntica para o outro lado, segurando ele. A gente vai chamar de T essa força. Podemos chamar de TB, por exemplo. Aqui também. Mas o legal mesmo não é ficar pensando no objeto em si, apesar de ele ser um elemento importante aqui no problema.
O legal é pensar aqui, ó, no nó. Sempre no nó. Porque se o objeto não se mexe, o nó não se mexe também. Ele vai ficar parado ali, certo? Sim. Então, fica mais fácil tu pensar que, por exemplo, aqui tu tens o PB, aqui tu tens o PA. Opa, ignora isso aqui, eu tô maluco. Tu vai ter uma Ok. força pra cá e uma força pra cá, beleza? Vamos chamar isso aqui de T1 e isso aqui de T2. Por hora é isso. É isso que nos Certo. importa, pensar no pontinho aqui, no nó. Colocamos todas as forças que agem no nó, não tem mais nenhuma agindo aí. Qualquer outra seria a loucura da nossa mente insana, mas temos só essas. Agora tem que pensar o que é cada uma delas. O problema, de fato, está pedindo T1. Ele está pedindo T1 e está pedindo também quem é o PB. Certo? Sim. Bem, vamos fazer conta e vamos descobrir. Mas vamos parar para pensar um pouquinho aqui em algumas condições importantes para que esse problema dê certo. Esse PA aqui vai ter alguma coisa a ver, né? Sim. Vai ter a ver com qual dessas três forças aqui especificamente? Esse PA aqui tem a ver com qual dessas? Eu chutaria que teria mais a ver com a tração 2. Perfeito. Porque é o mesmo fio, a tração 2 vem justamente dessa força, peso, né? É o pezinho que puxa a tração 2, entendeu? Sim. Maravilha. Então a gente já pode até afirmar aqui que PA é igual a T2. Tem que ser. Eles estão ligados aqui, né? Ok, minha amiga. Então, significa que nós já encontramos o T2. O T2 é 30 newtons. Está ali no enunciado. Não é mesmo? Sim. Maravilha. Agora ele está pedindo quem é o PB. Como é que eu vou achar o PB? Eu vou achar o PB da seguinte forma. Eu tenho o meu... Eu vou fazer um desenho aqui para ficar melhor de entender. Tá? Eu Ok. tenho o T1 aqui, eu tenho o T2 aqui que eu já conheço. E eu tenho o PB. Daí, de novo, né? O pontinho aqui está parado. Isso ocorre porque esta nossa forcinha aqui, T1 e T2, tem componentes justamente contrários à força PB e força T2. Vai ser o que a gente chama de T1x aqui e T1y aqui, certo? Sim. São as componentes desse vetor, que forma ali o triângulo retângulo, daria até para fazer por teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente. Nós vamos ter que usar seno, cosseno e tangente, porque o enunciado nos deu informações. Bem, o que eu sei, de acordo com essa figura, é que se eu por acaso fechasse aqui esse triângulo, aqui seria 60 graus. E que esse triângulo é retângulo, né? Porque eu estou falando de coordenada y e coordenada x, então eles sempre fecham triângulos retângulos, certo? Sim. Bem, se aqui é 60 graus e aqui é 90 graus, quanto que sobrou para esse lado aqui? Pera, pode repetir? Eu me perdi um pouco. Se aqui é 60 graus e aqui é 90 graus, quantos graus sobrou para esse ângulo? Mas, tipo, Não tem a gente tipo, vai qual é a precisar soma usar dos dele? ângulos? Qual é a soma dos ângulos de um triângulo? Não é sempre É 180? 180. Então sobrou quanto para ser aqui? Se aqui é 60 e aqui é 90? É... Deu 40. 30. 30? Sim. 60 mais 30 dá 90, 90 mais 90, 180. Ah, ok. Beleza. Bem, isso não importa muito. Só deu para ver que você está com bastante dificuldade em matemática básica. Ô, desgraça de caneta.
Agora... Ai, cara, essa caneta! Nunca compre uma mesa digitalizadora para desenho. Compre uma mesa para escrita. Né? Então tem que ficar se adaptando. Bem, a questão é, eu quero encontrar T1x e T1y, tá bom? Quem é T1x e T1y para as informações que nós temos? Para os ângulos que nós temos, né? Porque o enunciado nos deu a informação de seno e de cosseno aqui. Só que do seno e de cosseno de 60 graus. Ok? Sim. Então a gente tem que lembrar algumas coisinhas aí da matemática básica. Vamos ver se tu salva a tua matemática básica aí. O seno de um ângulo é sempre o quê dividido pelo quê mesmo? O seno Dá uma segunda. O seno é o cateto sobre a hipotenusa ou é ao contrário? Cateto oposto. Tem o cateto oposto e tem o cateto adjacente, certo? Sim, cateto oposto é que geralmente eu confundo entre hipotenusa sobre cateto oposto. Cateto oposto por hipotenusa. E aí o cosseno é cateto adjacente por hipotenusa, tá bom? Sim. Muito bem. Nós precisamos encontrar esse cara aqui, o T1x. Esse lado, T1x, ele é um lado oposto ao ângulo de 60 ou um lado adjacente ao ângulo de 60? Oposto. Oposto, está do outro lado, exatamente. Então, significa que nós vamos usar o seno. Então, o seno de 60 vai ser igual ao cateto oposto, que é o T1x, dividido pela hipotenusa, que é o próprio T1. Ok? O T1 é a hipotenusa, esse cara é o cateto oposto do ângulo de 60, e esse aqui é o cateto adjacente, esse roxo. Sim. Certo? Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque o T1x, porque primeiro a gente precisa achar esse cara. E esse cara tem a ver com o T1y, eles são iguais. Eles têm que ser iguais, senão esse pontinho estaria ou indo para cima ou indo para baixo, certo? Sim. Então eu vou até dar uma motivação de toda essa conta que eu estou fazendo aqui para tu não se sentir perdido. Para encontrar o PV, precisamos encontrar o TY, T1Y, pois olhando para a figura, percebemos que eles devem ser iguais, senão o ponto estaria indo para cima ou para baixo. Porém, para encontrar, vou ter que utilizar relações trigonométricas. Beleza? Sim. Então tá bom. Muito bem. E agora para o cateto adjacente é a mesma coisa, só que daí tu está pensando, professor, mas esse roxo aqui, ele não é ninguém no cadeado. De fato, ele não é ninguém. Mas se você perceber, ele é análogo a esse aqui, ó. Claro, meu desenho não ficou dos melhores, mas Então é a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. Então, em outras palavras, o roxo é o T1Y. Beleza? Sim. Isso. E quem nos interessa aqui é encontrar basicamente o T1Y. É esse cara que nos interessa. Eu passo esse cara multiplicando para o outro lado. O enunciado me falou que o cosseno de 60 é meio. Então significa que o T1Y é igual a 1 meio de T1. Certo?
Sim. Ou seja, se eu tiver o T1, eu resolvo o problema. Entendeu? Sim. Porque daí eu só substituo o T1 aqui e pronto. Onde que eu vou procurar o T1? Aqui, é claro. Então eu vou ter que T1 é igual ao T1x dividido pelo seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então dividir por raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2 por raiz de 3. Eu fiz um pouco rápido aqui, porque senão a gente não vai conseguir terminar o problema. Depois tu faz sozinho. Sim. Bem, Tudo bem. tudo bem. Bem, a gente ainda não achou o T1y. Agora eu vou achar. Eu vou pegar aqui esse T1y e trocar pelo que ele é de fato. Que é essa parada azul aqui. Ok? Sim. E agora, quem quer ter um x? Nós já conversamos sobre quem é ter um x. Ter um x era igual a... Porra, onde que eu escrevi isso? Eu escrevi ter um x igual a alguma coisa em algum lugar aqui. Bem, tudo bem, eu não escrevi, né? Então, que pena. Não Mas era igual ao peso T2. mesmo? Não. T1x é igual a T2, ok? Porque Ah, eles sim. estão aqui análogos, não é mesmo? Para o pontinho não se mover nem para a esquerda nem para a direita, ele tem que ser igual a T2. Tá bom? Sim. Então, x igual a T2. E quem é T2? Bem, nós já falamos sobre quem é T2. T2 é o PA. Lembra disso? Sim. Então é 30 Então é 30, exatamente. newtons. Muito bem, então eu vou pegar essa fórmula e no lugar do T1x eu vou colocar 30 newtons. Que problema longo, né? Então tem que fazer com muita atenção, senão se perde mesmo. Vai ficar T1y igual a 30 por raiz de 3 newtons. Esse é o T1y. Vamos lembrar que o problema não pede exatamente T1y, ele pede o PB. T1y é igual a PB, porque eles estão aqui na mesma vertical. São as únicas forças que agem na vertical. T1y e PB. Então elas têm que ser iguais, uma para cima e outra para baixo, para deixar a coisa parada. Tá bom? Sim. Então tá aí, PB é isso. Daí você pode estar pensando, pô, mas que número podre, né, professor? Dá para deixar um pouquinho melhor, dá para fazer a racionalização. Dá para multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 na parte de baixo vai dar 3. Então dá para dividir o 30 pelo 3. Vai ficar 10 raiz de 3 newton. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Então vai ficar mais ou menos 17 isso aqui. Certo. Ah, não tem opções. Mas é isso, tá bom? Vamos recapitular essa maravilhosa situação aqui. Nós temos um problema de equilíbrio, então a gente sempre tem que focar no pontinho. Pontinho é o segredo. Coloca as forças no pontinho, desenha as forças pretas ali. E o problema me pede quem é PB, a força para baixo, e quem é T1. Pô, tudo bem, é isso. Depois tem que achar o T1 ainda. Mas é só colocar na fórmula e pronto, né? Não tem segredo. Sim. É só fazer Pitágoras na prática, aí a gente chega lá. Então, para concluir algumas coisas aqui, para começar a fazer as contas, eu encontrei que o PA é igual a T2 é 30 newtons. Então, se o T2 é 30 newtons, o T1x também vai ser 30 newtons. Fazendo a trigonometria aqui, eu fiz o triângulo retângulo e percebi então que o ângulo oposto, o lado oposto é T1x, o lado adjacente é T1y. Como eu quero achar o T1 aqui, né, eu fui para o T1y. Daí, escrevi ali o T1 na outra equação. Nessa brincadeira, eu encontrei T1x
encontrei T1Y, encontrei PB, encontrei todo mundo. E agora, para tu encontrar o T1, que é o que falta, é só tu pegar o T1x, é fazer Pitágoras. Tem um x ao Sim. quadrado, mas tem um y ao quadrado. Beleza? Então é um problema assim que eu fiz para você, mas você não vai aprender se você não tentar refazê-lo sozinha depois, ok? Ok. Eu vou Então, refazer. bom, isso aí, tem que refazer. É isso mesmo. Então, poxa, muito legal, foi show a aula, gostei. Para a próxima aula, tente fazer os problemas antes, o máximo que você puder, tá bom? Tá bom. E se possível, dê uma revisadinha em seno, cosseno e tangente. Tudo bem. Tchau, tchau, valeu! Tchau. Obrigada.